Minha saudação, com a graça e a paz, amém. Antes de iniciarmos, gostaria de dar um aviso que as mulheres, que a irmã Sônia me pediu. O culto de projetos Mulheres de Atitude, comemorando 12 anos de existência, será no dia 26 de novembro, às 15 horas, aqui nesta igreja, com a palestrante irmã Camila Miller. E o tema será: Vigiando, fugindo da tentação, nos traz a comunhão. Amém? Será excepcional. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu não sou merecedor de estar aqui, sou falho e pecador, mas aprove o Senhor me dar essa oportunidade, através do convite do pastor Jonas, agradecendo a confiança do nosso pastor presidente, pastor Jonas, que tem nos dado as oportunidades, né? E nós agradecemos ricamente. Agradecemos também a minha família, minha esposa. Sem ela eu não estaria aqui. Agradecendo a minha família e minha parentela. Parece eu de novo, pastor Fernando, falando isso, mas tem que dar honra a quem merece honra, irmão. É o que a palavra nos diz, né? Eu sou honrado em estar aqui no púlpito trazendo a palavra, mas a honra não é só minha. Eu divido com toda a minha família, eu divido com os meus filhos, né? Que são a alegria da minha vida. E eu não sou aquele pai, né? Mas eu tento ser aquele pai. Quem está feliz, diga amém. Amém. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler um cântico com os irmãos nessa noite, se os irmãos me permitirem assim. Eu gostaria de ler uma música. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, que se encontra no Salmos, de número 46. É uma música, é um cântico. Cântico de guerra. Irmãos, não é o estilo de pregação que eu costumo trazer. Depois do começo deste ano, no final do ano passado, Deus tem falado muito comigo em relações a temas de mensagens, trazendo mais acerca de avivamento, de restauração, de volta de Cristo, né? Deixando um pouco esse negócio de lado de que Deus faz, que Deus vai fazer. Nós sabemos tudo isso. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos correrão atrás de nós. Eu creio. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Deus, Ele tem acrescentado todos os dias nas nossas vidas. Quem sentiu o acréscimo do Senhor neste dia, diga amém. Fomos acrescentados com alimento, com a saúde, com a comunhão da nossa família, com a bênção de estarmos na casa do Senhor. Olha que acréscimo agradável. Gasolina no nosso carro, roupa para vestir, esposa para beijar, desculpe os encalhados, mas nós oramos por vocês. Deus, Ele vai fazer um milagre, em nome de Jesus. Abriram as vossas Bíblias no cântico de número 46, aleluia. Este salmo é um salmo que eu adoro, é um salmo que, quando eu vou trabalhar, eu vou falando na minha mente ele. É um salmo poderoso, salmo de guerra. Salmo de número 46. Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor? Vamos ler ele por completo, ok, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O Senhor a ajudará ao resplandecer da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura de um versículo, o verso de número 10. Vamos ler todo mundo uníssonos, vamos lá, 1, 2, 3. Aquietai-vos, que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre. Feche os vossos olhos. Pai, lemos a tua palavra é a verdade, tua palavra é lâmpada, tua palavra é luz, tua palavra, meu Senhor, é a nossa bússola, tua palavra, meu Senhor, é a nossa direção, é o nosso norte, e tudo aquilo que a tua palavra nos diz, de promessas, nós acreditamos. Tudo que a tua palavra nos diz, acreditamos, porque a tua palavra é uma palavra inefável, é uma palavra errônea, porque é a tua palavra, e nós cremos nela, ó meu Senhor. Tudo que ela diz sobre nós recebemos e apegamos a ela, meu Senhor. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu não sei qual é o contexto que o irmão está vivendo na tua vida. Nós vivemos um contexto social, nós vivemos um contexto político, nós vivemos um contexto econômico no Brasil, mas fora esse contexto nacional que nós vivemos, nós temos os nossos contextos particulares, nós temos os nossos contextos individuais, nós temos não somente as dificuldades do Brasil, mas nós temos também as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as pedras, o dia mau, o dia da intempérie, o dia da afronta de Satanás com as nossas vidas. Crente também chora, crente tem dor, crente também atravessa por dificuldades, crente tem os seus empecilhos, mas diante de tudo isso, eu não sei qual é o cântico que o irmão tem cantado na tua vida, eu não sei qual é o salmo que o irmão tem salmodiado na tua vida, eu não sei que quando o irmão levanta da tua cama vê a adversidade, eu não sei quais palavras o irmão profere, eu não sei qual é o cântico que o irmão está cantando diante da luta que está se apresentando ante a tua vida, eu não sei qual é o louvor que você está entoando, eu não sei se são palavras de murmurações, ou se são palavras de gratidão a Deus, apesar de todas as dificuldades, se são palavras de alto astral, destrutivas, ou se são de louvores, a exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Eu não sei qual é o contexto que o irmão passa na tua vida, e também não sei qual é o salmo que o irmão tem salmodiado, não sei qual é o cântico que o irmão tem cantado, mas quando nós lemos o livro dos Salmos, e o livro dos Salmos ele faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Os Salmos nós encontramos diversas histórias, a qual entra em confronto com as nossas vidas. Quando nós pegamos a palavra Salmos no hebraico, significa Tehillim, e ela significa cânticos, ela significa louvores. Nós vemos que através da leitura deste livro de Salmos, nós somos levados a deslumbrar em diversas histórias os feitos e as ações de Deus para com o seu povo. Nós vemos nos Salmos os livramentos, nós vemos nos Salmos a ação, o agir de Deus através do seu povo Israel. E todos estes Salmos,
Normalmente nós achamos que o homem chegou e falou assim: olha, Deus me deu uma canção e eu vou compor. Foi feito assim os cânticos de salmo. Os cânticos de salmos, eles foram realizados pela experiência do seu dia a dia, e através da experiência do seu cotidiano, através da experiência do seu dia a dia, ele foi colocando palavras, né? Como o salmista Davi diz no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Por que ele fala isso? Porque ele era pastor, e ele cuidava das ovelhas, e ele sabia que tinha um pastor maior do que ele. Então ele vai começar a recitar: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não foi um cântico que Deus deu para ele, mas são louvores que foram escritos através da experiência do seu dia a dia. E quando nós pegamos e prescrustramos aqui o livro de Salmos, nós temos, por exemplo, uma divisão deste livro. Nós temos, por exemplo, os salmos de súplica, quando nós vemos os salmos de lamento, quando nós vemos, por exemplo, o livro de Salmos de número 51, quando Davi, após adulterar, Natã o profeta vai falar com ele e vai dizer que ele está em pecado. Então ele vai recitar este salmo de número 51, ó Senhor, não tires de mim o teu espírito, devolve-me a alegria da tua salvação. É um salmo de súplica, aonde ele vai suplicar ao Senhor pelo perdão do Senhor, da necessidade que ele tem do Senhor. Nós temos, por exemplo, os salmos dos degraus, ou os salmos de romeiro, salmo de romeiragem, que as pessoas, elas, pelo menos uma vez por ano, elas tinham que ir até Jerusalém na festa dos tabernáculos. E sempre quando eles iam salmodiando, cantando hinos ao Senhor. Saiba que quando você vai para a geografia de Israel, sempre quando a pessoa vai olhar para Jerusalém, ela olha para o alto, porque Jerusalém está no alto de uma montanha, o templo está construído no alto de um monte. Quando você vai para Jerusalém, você não desce, você sobe. E eles vão salmodiando os salmos ao Senhor, começando pelos salmos de número 120. Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. No Salmo 121, versículo 1, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmo 122, versículo 1, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 123, número 1, ele vai dizer assim: ó, para ti que habitas nos céus, eu levanto os meus olhos. No Salmo 124, o povo vai cantando: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eles vão louvando ao Senhor. Salmos 126, quando o Senhor tirou do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que choram. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Salmo 128, ele vem dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e guarda os seus caminhos. Salmo 129, versículo 1, ele vai dizer: Senhor, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, ó Israel. Salmos de número 130, das profundezas clamei ao Senhor. Salmo 131, ele vai dando continuidade. Salmo 132, Salmo 133, ó comboio quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de 134, versículo 1, quando eles chegam no templo: ó vós que estais aqui, bendizei ao Senhor, levantai as vossas mãos, vós que assistis na casa do Senhor todas as noites. E nós temos, por exemplo, salmos de exaltação, salmos de louvor, que é estes salmos que nós estamos lendo e estamos estudando um pouco nesta noite. E é interessante que quando nós partimos para ver quem escreveu estes salmos, muitas vezes nós sempre achamos que os salmos foram escritos todos por Davi, ou então por algum outro grande homem, mas nem todos os salmos foram escritos por Davi. Teve salmos que foi escrito por Moisés,
salmos que foi escrito por Asaf, tem salmos anônimos, mas estes salmos, eles foram escritos pelos filhos de Corá. Pelo menos, eu gosto deste estudo. Há quem diga que talvez tenha sido o rei Ezequias, mas eu prefiro ficar com os filhos de Corá. Por mais que tenha sido o rei Ezequias e tenha enviado aos levitas, filhos de Corá, para entoarem em vozes agudas, os sopranos que deveriam cantar essa música, mas eu prefiro ficar que quem escreveu esta canção foram os filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram descendentes daquele homem que se levantou no deserto contra Moisés, acusando Moisés e Arão de se exaltarem diante do povo, de ser maiorais diante do povo. Quem colocou você, ó Moisés, acima de todos nós? Ele se levantou contra aquele homem do Senhor, e como consequência, nós vemos na história que a terra se abriu, e ele foi engolido vivo ao seu sepulcro. Não somente ele, mas outros homens, com suas casas, com suas famílias, com suas fazendas. Entretanto, os filhos de Corá não morreram, como nós podemos, se não me engano, diagnosticar no livro de Números, capítulo de número 23, que nós vemos que os filhos de Corá, eles não pereceram, porém, eles ficaram sem herança, eles ficaram sendo deslumbrados como uma descendência de mau exemplo. A descendência de Corá era vista como um motivo de vergonha, fracasso. Só que aprove, através de Davi, fundar um ministério de música no templo, e com este ministério, os filhos de Corá foram colocados dentro deste ministério, criado pelo próprio rei Davi. E nestes salmos que nós lemos, considerado um salmo de guerra, escrito pelos coraitas, nós vemos alguns detalhes muito importantes, algumas minúcias que nós podemos pegar de exemplo para as nossas vidas. Quando ele diz, no verso de número 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba que eles não estão falando do Deus de Abraão, eles não estão falando do Deus de Isaac, e eles não estão citando o Deus de Israel, eles estão citando o Deus de Jacó. Nós sabemos que o Deus de Abraão, ele é o Deus da promessa. Quando nós estudamos a vida de Isaac, o Deus de Isaac é aquele que supre. Mas quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó, para mim, estudando a Bíblia, são o Deus dos falíveis, o Deus dos imperfeitos, o Deus dos humanos, o Deus daqueles que precisam. Quando Jacó se encontra com Deus no Val de Jaboque, Jacó ali, ele passa a ser transformado por Deus, quando Deus o confronta, dizendo, quem é você, qual é o seu nome? E ele ali é obrigado a dizer, eu sou Jacó. Jacó ali estava sendo transformado por Deus. Então Deus vai pegar esse exemplo de Jacó e vai passar para a posteridade, vai passar para a história. E sempre quando Deus vai começar a se manifestar como o Deus de Jacó, Ele está dizendo, olha, eu sou o Deus dos pequenos, eu sou o Deus dos frágeis, eu sou o Deus dos humanos, eu sou o Deus daqueles que precisam, eu sou o Deus dos pequenos. Quando Deus de Jacó se apresenta, Ele está se apresentando desta forma para as pessoas. Sou o Deus que transforma, sou o Deus que muda, sou o Deus dos desfavoráveis. Deus vai então mudar de Jacó para Israel. Só que esse trabalhar do Senhor não vai terminar, mesmo alterando o nome de Jacó para Israel, Ele vai continuar mudando os imperfeitos, Ele vai continuar dando força para os fracos, Ele vai continuar sendo o Deus dos desfavoráveis. E ao se manifestar, quando Ele se manifesta, Ele diz, olha, eu posso mudar você, porque um dia eu mudei Jacó. Eu posso te ajudar, porque um dia eu ajudei Jacó. E quando nós lemos então o Salmo de número 46, quando nós queremos interpretar a Bíblia, a primeira coisa que você faz perguntas para a Bíblia.
É a primeira regra. Você deve fazer perguntas para a palavra do Senhor. Quando você lê os Salmos de 46, então você começa a fazer umas perguntas. Deus é o nosso refúgio. De quem Ele é o refúgio? Deus é a nossa fortaleza. De quem Ele é fortaleza? Deus é o nosso socorro. De quem Ele é socorro? Ele é fortaleza, Ele é socorro, Ele é refúgio de quem? Dos falíveis, dos descendentes de Jacó. Os coraitas vão fazer questão de lembrar do Deus de Jacó nestes salmos, porque eles diziam: nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, nós somos necessitados, mas Tu és grande. Nós somos fracos, mas Tu és forte. Nós somos pequenos, mas Tu és grande. Nós somos falíveis, mas o Senhor é infalível. Nós somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. É isso que ele faz quando ele cita o Deus de Jacó. E quando nós começamos a estudar o livro de Salmos 46, e queremos entender em que contexto que ele foi escrito diretamente, objetivamente, no Reino do Sul, na dinastia davídica, onde os governos eram descendentes de Davi. E nós vimos que os descendentes de Davi, apesar de ser descendente do homem segundo o coração de Deus, era um governo de altos e baixos, era governo de muita instabilidade. E após Salomão, então, vai se desencadear no governo do reino de Judá, o reino do sul, momentos ociosos, momentos de dificuldades. Reis que vão passar por Judá, não vão fazer Judá ser mais como era no tempo de Davi. Judá não vai ser mais aquele povo, vai viver momentos de altos, momentos de baixos, momentos de homens de Deus, momentos de homens que não são usados por Deus. E após o governo então de Davi até Jorão, nós vemos que Uzias, ele vai se levantar no trono de Judá, em um momento caótico, tanto militar quanto econômico. Judá, ele não tinha mais aquela proteção do tempo de Davi. Judá não tinha mais aquela proteção do tempo de Salomão. Então seus inimigos, vendo essa dificuldade, eles vão começar a incitar a estar entrando dentro das fronteiras de Judá. Ameaçam então a invadir este reino. Então Uzias, diante desta crise, ele vai investir fortemente na segurança deste povo, na segurança desta nação, por causa das ameaças. Ele vai investir pesado, ele vai conseguir recrutar soldados para implantar dentro do seu exército. Ele vai investir em armamentos, ele vai construir armas, construir catapultas, ele vai construir armas que não existiam na época. Vai ser um inventor de armas. E a palavra do Senhor diz que ele andava na presença de Deus. Judá é fortalecido. E quando os inimigos percebem isso, o que eles fazem? Ele desiste dessa invasão até Judá. Eles vão embora. A paz, por um momento, retorna ao povo de Judá. Agora a preocupação dele não é mais a segurança, agora é a economia. Ele vai investir na agricultura. Ele vai se tornar um homem famoso, um homem temido, e por conta disto o orgulho vai subir, e ele vai cair por conta deste orgulho, e vai se tornar leproso. Seu filho Jotão vai o suceder, vai andar como Davi seu pai andava, só que ele vai agora enfrentar não um problema de segurança nacional, mas agora ele vai enfrentar uma crise espiritual e social. Ele vai começar a fazer então o que era correto diante de Deus. Só que o problema deste rei é que ele não provocava o povo a voltar ao seu relacionamento com Deus. Ele não provocava um avivamento ao seu povo. Ele não vai insistir ao seu povo: olha, voltem-se para Deus. Ele não vai derrubar os altares da idolatria que existia dentro de Judá. O seu governo vai passar e Acás vai o suceder. É uma história, talvez o irmão esteja se cansando. Não vai embora não, o irmão entrou de graça aqui. Não vai embora, fique até o final. O irmão vai se surpreender com essa história. Acás o sucede, porém, conforme a Bíblia, ele não vai andar com Deus. E quando ele assume
havia a ameaça dos sírios e havia a ameaça da tribo do norte, da tribo de Israel, dos seus irmãos. Então Deus vai enviar o profeta Isaías até Acaz e vai dizer assim a Acaz: Acaz, eu sou contigo, Acaz. Não temas as ameaças dos teus inimigos. Pede um sinal que Deus vai lhe mostrar. Acaz fala assim: olha, eu não quero tentar o Senhor meu Deus. Eu não quero o sinal do Senhor. Ele vai rejeitar a ajuda divina. Ele vai rejeitar ao Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai buscar um libertador, mas não um libertador divino, vai buscar um libertador humano. Ele vai atrás de um apoio político, ele vai atrás de um libertador em nações pagãs, que não temiam a Deus, em vez de confiar exclusivamente no Senhor. Ele vai fazer então aliança com homens, ele vai rejeitar ao Senhor, e vai se vender a uma força humana, para resolver as crises militares. O que Acaz vai fazer? Ele vai enviar uma proposta ao rei da Assíria, dizendo: olha, é o seguinte, ajuda-me contra os meus inimigos, eu não posso contra eles. Em troca, se você os destruírem, eu vou me tornar o seu vassalo, eu vou me tornar como um súdito seu, eu pagarei imposto para vocês, ó assírios. E como símbolo desta vassalagem, historicamente falando, ele deve colocar dentro da nação de Judá altares do Deus da Assíria, para mostrar que o pacto ou aliança que ele estava fazendo com a Síria era um pacto verdadeiro. Ele vai tirar o Deus de Israel, de Judá, e vai colocar altares do Deus da Síria dentro de Israel, para mostrar que foi feita uma aliança. Então o rei Acaz, ele decidiu ter o rei da Síria como o protetor de Judá. O rei da Síria então concorda com esta aliança. Então os inimigos de Judá vão ser derrotados, não haverá mais uma ameaça militar aparente. Então o rei Acaz vai pegar uma cópia do altar do Deus da Assíria e vai mandar até os sacerdotes em Judá, fazendo assim: olha, criam um altar idêntico ao Deus da Assíria, e manda para os sacerdotes, eu quero que eles reproduzam. O que eles vão fazer? Eles vão arrancar então o altar do templo. No templo do Senhor, eles vão arrancar o altar que era de Deus, e vai colocar em destaque o altar do reino da Assíria, do Deus da Assíria. O rei Acaz vai tirar Deus do centro, e vai colocar o altar do Deus da Assíria, porque ele fez um pacto com o homem, com uma força humana, com uma força pagã. Agora a adoração em Judá era ao Deus da Assíria. Agora eles deviam esquecer totalmente o Deus de Israel. Os sacerdotes se venderam naquele momento. Então eles subiam aos montes e começavam a sacrificar os seus próprios filhos. Os judeus começavam a sacrificar os seus próprios filhos, matar os seus próprios filhos, diante desse novo Deus implantado como símbolo da aliança de Judá contra a Síria. Ele vai mandar fechar o templo do Senhor. Não haverá mais glória em Judá, não haverá mais louvores a serem entoados. Tinha uma segurança aparente, mas não tinha culto dentro de Judá. Não havia culto. O altar corrompido, povo corrompido, templo fechado, Deus distante. Deus distante. Acaz vai morrer, o seu governo vai passar, e ele vai deixar essa crise. Ezequias vai se levantar com 25 anos, e vai assumir o reino de Judá. Primeira coisa que ele vai fazer como governo, como rei, gostaria que abrissem as portas do templo. O templo que está fechado, abrem-se as portas. Chame os sacerdotes e os levitas. Eu quero que eles vão comigo em praça pública. Eu quero que eles se reúnem comigo em praça pública, os sacerdotes e os levitas. Então Ezequias vai dizer para os sacerdotes,
para os levitas e para o povo que os ouviam: os nossos pais, eles foram infiéis, eles fizeram o que o Senhor abomina, eles fecharam as portas do templo. Porém eu, Ezequias, quero desfazer a aliança que foi feita com o homem, e eu quero fazer uma aliança com Deus de Israel, para que a sua ira se afaste. Então ele reúne os levitas, os sacerdotes, e enviam até o templo para purificá-lo, para tirar o altar pagão. Eles vão aos montes, começam a destruir todos os altares, e os sacerdotes então começam agora a sacrificar ao Deus de Israel. Os levitas agora começam a entoar louvores e adoração ao Senhor de Israel. Então quando Ezequias, ele destrói todos os altares do Deus da Assíria, diretamente Ezequias está mostrando para o rei da Assíria: não sou mais o seu vassalo, a aliança que o meu antecessor fez contigo, eu estou quebrando, porque eu não faço aliança com homens, porém eu faço aliança com Deus. E eu quero dizer que nós somos livres para adorar ao Senhor nosso Deus. Eu não faço aliança com homens, a minha confiança, ela está diretamente ligado ao Senhor, o meu Deus. Eu não sei o que antepassados meus fizeram, mas eu, a partir de hoje, eu faço um pacto com o Senhor, meu Deus, dizendo: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. O rei da Síria, Senaqueribe, sabendo desta rebelião feita pelo rei Ezequias, ele vai sitiar algumas cidades. Senaqueribe percebeu que a aliança havia se quebrado, a aliança havia se rompido. Ele vai sitiar algumas cidades e vai mandar mensagens então ao rei Ezequias e cartas de afronta. E quando Ezequias recebe essas cartas, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar atormentado. Então a carta vai dizer assim, as mensagens: Ezequias, você não vê que ninguém resiste diante de nós? Eu quero saber em qual Deus você está confiando. Qual é o Deus, Ezequias, que vai livrá-lo das minhas mãos, Ezequias? Outras nações também tinham deuses, Ezequias. Outras nações também haviam deuses. E eu digo para você: onde eles estão? Onde estão os deuses de todas essas nações que nós destruímos? Então este é o contexto que os Salmos vai ser escrito, os Salmos de número 46. Eles não estavam vivendo o melhor de Israel, eles não estavam vivendo um momento de abundância, mas eles estavam em meio a adversidades, eles eram alvos, eles estavam correndo risco de vida, eles estavam sendo cercados pelos inimigos. Perceba o contexto desta nação, o contexto deste povo. Porém, quando você lê o cântico de Salmos 46, você não vai ver nenhum sintomas de murmuração, você não vai ver eles reclamando mesmo em meio ao caos. Então pela fé, eles vão começar a entoar: Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza em tempo de angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O Senhor a ajudará ao resplandecer da manhã. Eles vão começar a entoar ao Senhor este louvor. Eles vão começar a cantar estes salmos ao Senhor Deus. Em meio ao contexto da sua vida, quais são as palavras que estão saindo da sua boca? O contexto que você está vivendo de hoje,
Quais são as palavras ou os cânticos que os irmãos estão entoando? De murmuração ou de louvores e exaltação ao nosso Senhor? Quando as adversidades nos afrontam, quando o inimigo nos afronta e começa a colocar dúvida em nossas vidas, porque quando o diabo ele vai te afrontar, ele vai te mostrar um problema, mas no íntimo ele vai começar a dizer: onde está o teu Deus? Na sua consciência você vai começar a colocar: onde está o meu Deus? Será que o meu Deus existe? Será que o meu Deus olha para mim? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, Salmos 42, versículo 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto dizem-me constantemente: onde está o teu Deus? Por um versículo para o próximo: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque está abatida a tua alma, ou porque te perturbas dentre ti? Espera em Deus, e ainda você o louvará na salvação da sua presença. Com a primeira ação do rei foi abrir o templo, Ezequias, ele não vai reunir os políticos de Judá. Ezequias não vai procurar o ministro das relações exteriores para resolver os seus problemas. Ezequias não vai até o legislativo. Ezequias não vai até o Supremo Tribunal Federal para falar dos teus problemas. Ele vai ao templo. Ele vai à igreja. Ele vai diante do Senhor, porque a sua confiança está em Deus. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Tempos ociosos, tempos de perturbação, tempos de indecisões, tempos de dificuldade, tempos de crise na nação brasileira, tempos de incerteza. Isso é a nação brasileira. Mas aqui há um povo dentro desta nação que está com a sua fé exclusivamente no Senhor. Não temos por que precisar receber uma carta de futuro presidente dizendo: não temas, porque eu não vou ser contra vocês. Olha, eu não sou a favor do aborto, não. Nós não precisamos de cartas de futuro presidente, porque quem sustenta a igreja é o Senhor. É o Senhor quem cuida do seu povo. É o Senhor quem tem cuidado há mais de 2000 anos da tua igreja. Porque te perturbas, ó coração? Espera em Deus, pois ainda você o louvará na salvação da sua presença. Aqui está um povo, meu amado irmão, que não está com seus olhos preocupados em Brasília, não estão com seus olhos voltados em Brasília. O que será de nós? Há um povo aqui que não está olhando para as crises. Está aqui um povo que não está preocupado com Copa de Mundo, mas aqui está um povo que confia no Senhor Deus. Os nossos olhos estão voltados no Senhor. Os nossos olhos não estão voltados em homens feitos de carne. Nós não nos prostramos perante homens de governo. Os nossos joelhos foram feitos para se dobrar diante daquele que vive e reina para todo sempre. Governos vão passar, homens vão passar. Isaías 40 versículo 8 diz: seca-se a erva, caem-se as flores,
mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Desde a implantação da igreja, passa-se a idade antiga, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio. Passa-se a idade média, passa-se a idade moderna, passa-se a idade contemporânea, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Desde o primeiro presidente, instituído em 1891, quando Deodoro da Fonseca toma como presidente da república, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio. Mesmo passando o seu governo, vendo Floriano Peixoto, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Prudente de Moraes, Deus tem cuidado da tua igreja. A igreja tem salmodiado: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Campos Sales, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Rodrigues Alves, Deus tem cuidado da tua igreja, e a tua igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Afonso Pena, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Nilo Peçanha, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Hermes da Fonseca, Deus tem cuidado da tua igreja, e a tua igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Venceslau Braz, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem salmodiado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Delfim Moreira, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo sendo sucedido por Epitácio Pessoa, Deus tem cuidado da tua igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo vindo Arthur Bernardes, Deus tem cuidado da tua igreja, e a tua igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vem Washington Luiz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vem Getúlio Vargas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. José Linhares, vem, Deus cuida da tua igreja, e a igreja declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Entra Eurico Gaspar Dutra, Deus ainda é o refúgio da igreja. Vem Café Filho, Deus é o refúgio. Vem Carlos Luz, Deus é o nosso refúgio. Vem Nereu Ramos, Deus é o nosso refúgio. Vem Juscelino Kubitschek, Deus é o nosso refúgio. Vem Jânio Quadros, Deus é o nosso refúgio. Vem Ranieri Mazzini, Deus é o nosso refúgio. Vem João Goulart, Deus é o nosso refúgio. Vem Castelo Branco, o Senhor ainda continua cuidando da igreja, e a igreja tem declarado: Deus é o nosso refúgio. Vem Costa e Silva, Deus ainda é o nosso refúgio. Entra Médici, Deus ainda continua cuidando da igreja, Deus é o nosso refúgio. Vem Costa e Silva, vem Médici, vem Médici, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esqueci de mais alguém? Mais algum governo que se passa, a igreja continua? Vem Sarney, vem Fernando Collor de Mello, vem Fernando Henrique Cardoso, vem Lula, vem Dilma, vem Michel Temer, vem Jair Messias Bolsonaro, vem Lula de novo, e a igreja continuará declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, aleluia. Desde a fundação dessa igreja, 22 de julho de 1986, se não estiver errado, Deus tem cuidado desta igreja. De lá para cá, quantas empresas faliram? Nokia, Toshiba, Arapuã,
Mapping, VASP, Varig, Yahoo, MySpace, Blockbuster, Kodak, Xerox do Brasil, mas a igreja do Senhor continua de pé, porque quem cuida dela é o Senhor, refúgio e fortaleza. Dois anos fechado por uma pandemia, instituições não resistiram, porém a igreja está de pé, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a igreja, a tua família, a tua casa, a tua parentela, a tua genealogia, a tua descendência não vai cair, porque Deus, Ele é a nossa habitação. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia, aleluia. Humanamente eles estavam próximos do abismo, eles estavam sendo afrontados por um exército cruel. Só que essas pessoas, os coraitas, eles estavam enxergando refúgio onde não tinha refúgio, eles estavam enxergando socorro onde não tinha socorro, eles estavam enxergando fortaleza onde não havia fortaleza. Então, quando nós tiramos os olhos dos nossos inimigos e colocamos Deus nas nossas vidas, então aquilo que não parecia ter refúgio vai começar a ter refúgio. Aonde não parecia ter fortaleza, vai começar a aparecer fortaleza. Aonde não parecia mais ter socorro, vai ter socorro. Porque nós tiramos os nossos olhos da maldade, da adversidade, e colocamos o nosso Senhor. Deus é a nossa cidade, Deus é a nossa salvação. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia. O Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, Ele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no culto do tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Salmos de número 27. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é socorro, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da sua família. Quando Ele está presente, tem segurança. Estudando história, como eu amo história, adoro história, uma coisa que eu tenho aprendido com a história é que a história sempre se repete. Sempre se repete. Aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Vai acontecer. E podemos trazer para o âmbito espiritual. O irmão vencer um leão lá atrás, talvez não venha um leão na frente, venha um urso polar. As dificuldades, eles vão vir todos os instantes das nossas vidas. Agora, você quer saber o que vai acontecer com a situação que você está vivendo nessa noite, em relação que a história sempre se repete? O irmão quer saber o que vai acontecer com a sua vida? Olha o que vai acontecer com a tua vida. Uma coisa, irmão, surpreendente. Olha o que vai acontecer com a tua vida, como a história se repete. Olha para o passado, irmão. Não é, olha para o passado. Por quê? Tem uma notícia para dar para o irmão. Sabe qual é, irmão? Deus é imutável. Olha, merecia um glória a Deus mais alto aí.
Deus, Ele é imutável. O que isso quer dizer? O que isso vai trazer na minha vida? O que ajudou a Israel, o que ajudou a igreja, vai ajudar a tua vida também. Aleluia! Eita glória! O Jesus que estava no deserto com o povo do Egito, está contigo. Ezequias fala: decidi não depender de homens. Eu quero que o meu libertador seja Deus. Quem você quer que seja seu libertador? Conta bancária no verde, amigos no bolso, vale mais do que dinheiro. O que é mais importante para o irmão? Um carro cheio de gasolina, porque se acontecer qualquer problema, irmão, eu tenho um carro para me levar para o médico. Os caminhoneiros pararam. E agora? O que vai acontecer? Eu digo uma coisa para o irmão: onde está a sua confiança? Quem é o seu libertador? Percebe, Ezequias, em vez de encher Israel com murmuração, meu Deus, olha, rasguem um saco, cinzas na cabeça, olha, e agora, quem poderá nos defender? Não vai haver lágrimas. Sabe o que eles vão fazer com Israel? Eles vão purificar Israel. Uma palavra que eu gosto: eles vão desintoxicar Israel. Desintoxicar, porque anos atrás havia desesperança na nação de Judá, anos atrás havia aliança com homens. Então Ezequias vai contagiar o seu povo, animar o seu povo a fazer o quê? Vamos confiar exclusivamente no nosso Senhor, o nosso Deus. Ele vai contagiar o povo como? Fidelidade ao Senhor. Nós olhamos para uma situação adversa e muitas vezes dizemos: olha, o diabo se levantou, corra, olha, o diabo aqui, olha, o diabo ali, olha, o diabo lá, olha, o violão está me afrontando, o diabo, não, olhe para o violão e diga: Deus é o nosso refúgio. Olha para o problema e diga: Deus é o meu refúgio. Você recebeu um diagnóstico do hospital: o diabo está furioso. Não, diga assim: Deus é o meu refúgio. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus sempre chega antes da dificuldade. Quando a dificuldade chegar na tua vida, você vai esfregar na cara de Satanás e vai dizer assim: ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, as minhas dores. Vai esfregar na cara do focinho do cão e vai dizer: Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro na minha vida. Olha, você vai morrer, não tem problema. Se eu morrer, Canaã celestial me aguardando nos céus. Satanás sempre chega atrasado, irmão. Jesus chega primeiro. Quando tudo parece o contrário, abre a boca, irmão. Abre a boca. Aqui há um povo que não morre. Aqui há um povo que não para. Josué capítulo 6, versículo 1. Deixa a gente passar por Jericó. Não. Povo macho. Quando Jericó vê o povo de Israel vindo, uma cidade totalmente murada, grandes os muros, intransponíveis, um exército glamuroso, perante quem? A nação de Israel, vindo como? Enxada, tudo perdido. Vamos lá, gente, vamos, alinhado. Aonde está a linha? Vamos marchar direita, esquerda. O que é direita? Um povo totalmente dificultoso. Só que quando o rei de Jericó viu, ele fechou suas portas. Como que pode um rei fechar suas portas? Se sou eu, meu rei é muito, meu exército é muito melhor. Eu abro a porta e vamos pro pau. Só que o rei de Jericó viu uma coisa que ninguém viu. Pergunta o quê? Não vou falar, o irmão não perguntou. Pergunta o quê? Irmão, eu vou falar para o irmão, ele viu um povo que não morreu no deserto. Ele vai falar assim: o que esse povo viveu 40 anos no deserto e não morre? Aí sabe o que passa na cabeça de do rei de Jericó? É o seguinte: como é que eu vou enfrentar um povo que não morre e um povo que não para? Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós temos Deus do nosso lado, há um
povo aqui que não para por nada nessa vida, há um povo que não se prostra, há um povo que não para aonde outros param, há um povo que não morre aonde outros morrem. Sabe o que eu vou profetizar para o irmão? O irmão vai continuar até o fim, a tua família vai avançar até o fim, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas faça aí, irmão, menção no nome do Senhor, o nosso Deus. Deus vai enviar Isaías, enquanto o grupo de louvor vai estar chegando. Olha, Isaías, vai lá, fala com Ezequias. Eu vi a carta que foi mandada, e digo: não tenha medo do rei da Síria, não tenha medo de Senaqueribe, porque ele não afrontou você, mas afrontou a mim. Ele bateu de frente comigo, e eu vou falar uma coisa para você: ele não vai destruir Judá. Os irmãos estão comigo? Diga amém. E digo mais: o freio que ele colocou em vocês, agora eu vou colocar nele, e ele vai voltar de onde veio, e ele vai saber que há Deus em Israel. O diabo, quando afronta a tua vida, ele vai ter que voltar e vai saber que há um Deus na tua vida. Um Deus na tua vida. Digo nessa noite para você: Senaqueribe não vai invadir o que é seu. Deus delimitou um espaço, o anjo acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra, e o diabo ele anda ao derredor. Saiba que ao seu redor há uma muralha intransponível do Senhor Deus protegendo a sua vida. Enquanto você estiver louvando e adorando ao Senhor, nada vai te alcançar. Sabe o que você tem que fazer? De Jesus a tua morada, a tua morada, a tua morada, a sua morada.